Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão aqui no templo. Você que está em casa, Deus abençoe você que está aí na internet, qualquer parte do planeta Terra, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe, seja bem-vindo. Não desligue o seu aparelho, continue com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu iPad, com o seu iPod ligado e ouça a palavra, porque Deus tem uma palavra especial para você. Eu não sei em que parte ou lugar você se encontra, ou a dificuldade que você esteja passando, porém Deus, Ele está atento a todas as coisas. O mundo pode estar em crise, mas a igreja está em Cristo, e não existe crise no céu, não existe crise. O primeiro perpetrador que quis implantar a crise no céu, ele foi expulso de lá, o seu nome Lúcifer, ele foi expulso para nunca mais voltar. Porque no céu é lugar de paz, no céu é lugar de amor, no céu é lugar de misericórdia concretizada, no céu é lugar de muita alegria. E esta alegria só pode acontecer por meio da paz, e esta paz é Jesus de Nazaré. Portanto, receba esta paz, receba a alegria, receba a graça de Deus, receba o conforto, receba o refrigério. Nesse instante, você que está triste por alguma situação, que você esteja vivendo algum problema oriundo, imposto pela vida, quero dizer para você que a vida que está em nós é uma vida maior do que a nossa vida, e esta vida é Jesus, esta vida é Cristo. Receba esta vida, receba esta paz, em nome de Jesus. Hoje é culto da família, como todo dia é culto da família, né, irmão Raimundo? Mas hoje é um culto diferenciado, é uma terça-feira diferenciada. Já ouvimos aí o pastor Joabe louvando a Deus, cantando esses belos hinos tirados do fundo do baú. E alguns falam, mas o fundo do baú é isso mesmo, no fundo do baú ficam as coisas mais caras, as joias mais preciosas, elas ficam no fundo do baú, porque se ficar em cima, quem vê vai desejar logo, né? E quem vê quer pegar logo, mas fica no fundo do baú. Glória a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos podem ficar como estão, sentados. Encontra-se registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10. Você que está ouvindo a palavra, ouvindo nesse instante, assistindo por meio do canal da TV Princípios, né, Natanel? TV Princípios, você que ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, ajude a divulgar esse canal da TV Princípio. E com certeza você vai estar fazendo missões. É um canal pelo qual está sendo transmitido todas as lives aqui da Assembleia de Deus, Ministério, CIA, etc. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Para onde você está levando a sua família? Uma pergunta é o que nós estaremos trabalhando dentro desses poucos minutos. Para onde você está levando a sua família? Gênesis 13, 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, amigos, ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de um panorama, de um fato, de um relato bíblico da história que aconteceu há muitos anos. A Bíblia destaca a vida do patriarca Abraão. Abraão tinha o seu sobrinho por nome de Ló, e ele passou a morar com Abraão. Quando Abraão saiu, que ouviu a voz de Deus, porque Deus queria transformar o nome de Abraão em Abraão, pai de multidões, ou de multidão, pai exaltado. E a Bíblia diz que ele saiu e levou seu sobrinho Ló, quando ele saiu para cumprir a palavra de Deus, a ordem de Deus. Ló, ao longo da sua história, da sua vida ao lado de Abraão, ele conseguiu conquistar muitos bens na sombra de Abraão. A experiência que Ló tinha era uma experiência baseada na experiência do seu tio Abraão. E Ló constituiu família. E a palavra de Deus nos diz que os pastores das ovelhas de Ló, que pastoreava suas ovelhas, eles começaram a entrar em conflito com os pastores das ovelhas de Abraão. E Abraão, como pacificador, um homem muito
um amigo de Deus, pacificador, cheio de paz, fazia tudo para ter a paz. Ele chamou seu sobrinho Ló e disse: nós não podemos mais permanecer juntos, nós temos que nos separar. A palavra de Deus nos fala no capítulo 13, a partir do versículo de número 7. Nós temos que nos separar para que não haja contenda entre nós, entre ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, ou irmãos somos. Está lá no versículo de número 7, versículo 8. E Ló, ele ouviu esse conselho de Abraão. Ele disse, aí Abraão chama Ló e diz: olha, eu te dou a prioridade de escolher. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se para onde tu for, eu vou sentido contrário. E Ló olhou as campinas verdejantes. As campinas verdejantes que ficavam para cá da cidade, da capital do pecado, chamada Sodoma. Havia um bloco de 5 cidades penitentes, que é conhecida como muitos escritores de o pentágono do pecado, pentágono de penta de 5. Eram 5 cidades que já estavam condenadas por Deus, já estava no mapa de Deus, já estava na agenda de Deus de destruir essas 5 cidades, por causa da transgressão e do pecado dos moradores dessas cidades. Sodoma, Gomorra, Edmar, Zeboim, Zoar. Já estava programado por Deus a destruir essa cidade. E Ló olha para a campina verdejante que ficava para cá de Sodoma e achou bonita aos seus olhos, e disse: eu vou para lá. E ele escolheu o local que ele iria levar a sua família. Ele foi para um lugar movido pelas vistas, movido pela aparência. Ele não teve a devida cautela de parar e analisar, buscar de Deus a orientação para onde ele deveria levar a sua família. Mas ele olhou simplesmente para as campinas verdejantes, os pastos verdejantes, que servia naquele momento apenas para alimento dos animais. Ló, ele levou a família dele para um lugar que não era conveniente ele ir para aquele lugar. Sabe por que isso aconteceu? Por que Ló sofreu ao conduzir sua família para o pior lugar deste mundo? Porque ele não buscou a sábia direção de Deus. A Bíblia diz que Abraão, não foi Abraão que escolheu a terra que ele foi morar com a sua família. Não foi Abraão que escolheu. Quem escolheu a terra para Abraão morar foi o próprio Deus. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 7, versículo de número 14 em diante, que depois que ele separou de Ló, Deus falou com Abraão. Abraão olhou para a direita, para a esquerda, para o oriente, para o ocidente, para todos os lados, e quando ele olha, Deus fala com ele e diz: ó Abraão, esta terra te darei como herança para ti e a tua descendência. Abraão não escolheu terra, foi Deus que indicou, foi Deus que escolheu para Abraão. Quando nós colocamos como sacerdote, como patriarca, como chefe de família, chefe de casa, quando nós buscamos a orientação de Deus, pastor Joabe, Deus, ele procurará levar esta família que prioriza a sua presença, que prioriza o seu alicerce, a sua base, a sua orientação, ele levará para o melhor lugar nesta terra. Por que Ló não foi bem sucedido? Primeiro, porque Ló, ele conhecia a prioridade de Abraão, ele era sobrinho de Abraão. Abraão tinha por direito fazer a primeira escolha, mas ele não falou: meu tio, o senhor tem preferência, o senhor é meu tio, o senhor tem idade de ser meu pai talvez 2 vezes, o senhor é que vai escolher e vai me dizer para onde é que eu devo ir. Se ele tivesse agido desta forma, o futuro de Ló teria sido outro, a família de Ló teria sido outra história, melhor dizendo. Mas ele não agiu assim, ele escolheu por vista. É por isso que todos aqueles que escolhem por vista passam a decepção. Porque quando nós escolhemos por vista, nós podemos cair no erro de ser enganado. Nós podemos cair no erro da frustração. Por que tem muita gente na depressão? Tem muita gente sofrendo, tomando remédio da caixa preta, muitas das vezes por causa de más escolhas.
Tem pessoas que não quer passar um dia pensando, ele quer fazer as coisas sem pensar, ele pratica decisões durante o dia sem pensar e fica a noite inteira pensando sem dormir, arrependido, porque tomou decisões precipitadas. Aconteceu com Ló, decisões precipitadas, e ele levou sua família para dentro de Sodoma e Gomorra. Já estava no calendário de Deus ser destruída esta família, esta cidade. E lá na cidade de Sodoma, Ló instalou a sua família, colocou lá dentro. E a família começou a se envolver com o sistema de Sodoma. É por isso que na cidade de Sodoma origina o termo sodomismo. Que sodomismo é levado para o efeminismo, que termina no homossexualismo. Está na palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, por meio de Paulo, parece que em Corinto, diz que nenhum sodomita entrará no reino de Deus. Não entrará. E lá na cidade de Sodoma tinha de tudo que não prestava: violência, pornografia, imoralidade, perversão sexual. A maioria dos moradores de Sodoma era pederasta. Tanto é que quando os anjos de Deus entram em Sodoma para tirar Ló, por meio da intervenção de Deus, a pedido de Abraão, quando os anjos de Deus, na sua teofania, que dentro da teologia significa aparição de Deus em forma humana, os anjos apareceram ali. E quando chegaram ali na cidade de Sodoma e Gomorra, que eles entraram, os habitantes de Sodoma viram aqueles homens muito formosos, bonitos. Eita, está chegando gente nova aí, né? Está chegando homens bonitos nessa cidade, os efeminados. E eles quiseram ter caso com os anjos de Deus. Foi quando Ló conseguiu tomá-los e colocá-los para dentro de casa. Mas muito antes, Ló tentou insistir com os anjos para que os anjos fossem para a sua casa. Mas os anjos disseram: não, nós passaremos a noite nas praças. Porque a casa de Ló estava tão poluída, tanto cheia de sodomismo, de pecado, que os anjos não quiseram ficar na casa de Ló. E Ló, por levar a família dele para dentro do pior lugar deste mundo, Sodoma, um lugar tão terrível que o pastor Billy Graham, quando pregava muitos anos atrás em um jardim, um culto, em um congresso de mocidade, em um ginásio de esporte na cidade de Nova York, segundo diz a história, ele estava pregando, ele disse que se Deus não condenar este mundo atual, por causa da podridão do pecado que tem se alastrado na terra, se Ele não condenar esta geração agora, no juízo final, Deus terá que pedir perdão às cidades de Sodoma e Gomorra. Mas Deus não fará isso, porque Deus colocou como exemplo, está lá na epístola de Pedro. Meus irmãos, e dentro da cidade de Sodoma, para onde Ló levou sua família, aconteceu tragédia. Porque quando nós levamos nossa família para o lugar errado, a tragédia está presente. É claro que as tragédias acontecem também com pessoas que estão no centro da vontade de Deus. Porque a nossa vida de integridade e de sinceridade a Deus não pode ser aferida por problemas, por ausência ou presença de problemas. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem quer viver piamente a Cristo padecerá perseguição. A família que quer viver piamente a Cristo sofrerá muito mais. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus em João 16, ele diz: tenho-vos dito isto para que imitem as pais. No mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Dentro da cidade de Sodoma, Ló passa dificuldade. As suas filhas estavam praticamente noivas com dois rapazes que já estavam vivendo o mundo do sodomismo. Quando Ló chegou para avisar para sua família que Deus destruiria a cidade, eles não acreditaram, eles ficaram gracejando de Ló. E o Ló consegue com os anjos sair de dentro de Sodoma, sai Ló, sua esposa e suas duas filhas. E a esposa de Ló já estava contaminada pelo Covid-19 de Sodoma, o Covid do pecado, usando a ilustração. E a ordem de Deus era essa: ao sair de Sodoma, não olhem para trás. Porque quando Deus tira uma família, resgata lá do inferno, a ordem de Deus é essa: não olhe mais para trás. Mas o Ló continuou sua jornada, mas a esposa de Ló desafiou a vontade de Deus, desafiou a ordem de Deus, desafiou a palavra de Deus. Deus, ele não aceita ser desafiado.
E ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se tornou, pastor Joabe, o primeiro tempero humano. Virou sal. Como diz um cidadão atrás, há tempos atrás, virou arisco. Virou uma estátua de sal. A partir do momento que ela virou estátua de sal, o sal ficou insípido. E a Bíblia diz que sal insípido não presta para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. E aquela mulher perdeu a chance de dar sequência à sua família, ao lado do seu esposo Ló. Se tornou uma estátua de sal. Lá ficou. Ló conseguiu fugir com suas filhas. A ordem de Deus era para que fossem para os montes, mas ele preferiu ainda desafiar o anjo. Disse: vamos para Zoar, cidade pequena, lá ficaremos guardados. O anjo disse: não, vão para lá, vão para o monte. Porque muitas das vezes a família precisa estar no monte. A família precisa estar guardada no monte. Mas não é no monte da geografia, estou me referindo ao relevo, não é nada disso. Estou me referindo ao monte espiritual. Porque Jesus gostava de orar no monte, Jesus multiplicou pães no monte, Jesus foi transfigurado no monte, Jesus foi para o céu do Monte das Oliveiras, voltará a sua segunda vinda sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz, Salomão, no Cantares de Salomão, ele diz: o meu amado, a sunamita diz: o meu amado é meu, ou seja, Salomão, e eu sou dele. O meu amado é semelhante ao filho do gama, do veado que vem saltando sobre os montes. O meu amado vem ao encontro da amada. Este amado é Cristo, a amada é a noiva, é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ló saiu de Sodoma, levou as 2 filhas, mas parece que levou também um garrafão de cachaça. Tomou uma pinga, ficou embriagado. E a miséria de Sodoma já estava infiltrada na vida de Ló, a sua família. A filha mais velha bebeu cachaça, embriagou o pai, teve relação sexual com o próprio pai, nasceu um filho. A segunda filha da mesma maneira, nasceu o segundo filho, nasceu o filho, 2 filhos, Amonitas e Moabitas. 2 gerações que foi maldição na terra. Deuteronômio 23, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés destruir essas 2 nações. Elas não entrariam na congregação dos santos, porque eram povos malditos. Olha o que Ló fez com a sua família. Ló levou a sua família para o inferno. Eu não sei, meu amigo, se você está levando a sua família para a presença de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que Abraão continuou na posição que Deus havia chamado. Deus deu a terra para Abraão. Abraão recebeu de Deus a terra que ele iria morar. Ele era casado com Sara ou Sarai, e esta senhora, esta irmã, esta princesa, ela se tornou a esposa de Abraão, da qual nasceu Isaac. Isaac nasceu Jacó. Jacó nasceu 12 filhos. Desses 12 filhos, 12 tribos. Dessas tribos, da tribo de Judá. Da tribo de Judá veio José, veio Maria, da qual nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe por quê? Porque Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão levou sua família para o altar. Abraão levou sua família para a presença de Deus. Abraão foi obediente à voz de Deus. A Bíblia diz que Abraão, onde ele chegava, ele fazia 3 coisas. Ele armava a tenda, ele cavava poço, ele edificava altar. Armar tenda é estar debaixo da poderosa e potente mão de Deus. Salmo 91, primeiro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era o que Abraão fazia. Em segundo lugar, Abraão cavava poço. Cavar poço é beber água. Beber água é o símbolo do Espírito Santo, é saciar da água santa, da água espiritual que Jesus disse para a mulher samaritana. Em terceiro, Abraão edificava altar. Edificar altar é colocar a vida em santidade, é se santificar. É como diz a Bíblia: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio da família. Edificar altar é colocar a vida em santidade, é estar no mundo, mas não está o mundo dentro de você. É você estar, é como o barco que está na água, mas a água não pode estar no barco. É viver a vontade de Deus, é fazer um compromisso com Deus, é levar a família para debaixo da proteção de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, meus amados, estamos encerrando. Está parado que relógio é? Me avisa aí. Então, meus irmãos, Ló perdeu sua família, levou para o pior lugar. Deus destruiu aquelas cidades. E Ló perdeu sua esposa,
deixou uma geração maldita na terra. Se alguém falasse, você é filho de quem? Eu sou neto de Ló. E diz, vai para lá. Mas chega alguém, eu sou neto de Abraão, vem para cá. Porque Abraão é amigo de Deus, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Nós lemos no texto, acompanhamos a leitura que o pastor Êxodo fez, no Salmo. Se o Senhor edificar a casa, né? Nós encontramos na Bíblia Abraão, que foi abençoado, porque ouviu a voz de Deus. Deus chamou Abraão e diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus, pastor João. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque se tu for perfeito, a tua família vai ser perfeita. E a Bíblia diz que Abraão andou na presença de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Abraão não fazia nada sem consultar a Deus. Mas Deus provou a fé de Abraão, levando Abraão para o Monte Moriá para que sacrificasse o seu próprio filho. Porque Deus queria abençoar a família de Abraão. Agora toda família, para ser abençoada na terra, pastor Raimundo, tem que pagar um preço. Tem que ter resignação. Tem que passar, como diz o pastor Ribamar, tem que passar pelo tapetinho apertado. Chegou a prova. Deus queria abençoar esta família, mas chegou a prova. Mandou imolar seu próprio filho. É claro que Deus não queria sacrifício de Isaac. Deus não quer sacrifício humano. O único sacrifício humano que ele aceitou foi do seu filho. E assim mesmo ele virou as costas na hora que o pecado inteiro caiu sobre os seus ombros lá na cruz. Mas quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho, é porque Deus estava mostrando para Abraão que antes de Abraão ser amigo dele, ele tinha que sacrificar um Isaac que estava dentro dele. Que muitas das vezes nós colocamos nossos filhos ou qualquer familiar na frente de Jesus. E colocar na frente de Jesus para Jesus ser o Senhor, está certo. Agora colocar na frente de Jesus para que Jesus seja o Senhor desta família, está errado. É por isso que tem muita família fracassando, porque está colocando Jesus lá do outro lado da rua. E Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho para que pudesse sacrificar o Isaac que estava dentro do coração de Abraão. Para dizer, Abraão, eu dei teu filho, tu ama ele, mas eu, Abraão, é que tenho a prioridade na tua vida. Porque tudo que tu tem é meu. Qualquer família, toda família que tem Deus tem a riqueza maior e insondável nesta terra. E aí, meus irmãos, um outro exemplo de família que perdeu, um pai de família que destruiu sua família foi Acã. Furtou todos os utensílios que estavam dentro da cidade de Jericó. Não deveria pegar, era anátema, era maldito. E ele pegou todos aqueles objetos e armou e guardou dentro da sua tenda, dentro da sua casa, onde estava a sua família. Pela palavra de Deus, percebe-se que parece que toda a família foi conivente com o pecado de Acã. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar é que morrerá. Deus havia falado para Moisés, quando Moisés disse, Senhor, se tu for destruir esse povo, tira meu nome do livro da vida. Deus disse, negativo, vou tirar quem pecar contra mim. Vou tirar o nome seu por causa da multidão, tira quem pecar contra mim. Então Deus já tinha falado sobre isso. Mas parece que a família de Acã todinha estava conivente com o pecado. Furtaram os objetos lá de Jericó. Quando Josué, com seu exército, chegou dentro da cidade de Ai, que era menor do que Jericó e muito, perdeu a guerra, perdeu os soldados, foram mortos. E Josué ficou preocupado, o que está acontecendo, Senhor? Josué dobra o joelho, começa a orar. Deus levanta Josué, não é mais hora de orar, é hora de agir. A anátema do meio de vós. E lançou a sorte, caiu sobre as famílias, chegou na cidade da família de Acã. Acã confessou que tinha roubado, que tinha furtado os objetos. Deus roubou, furtou, foi. Por leva para fora. Leva para fora. Levou para fora do arraial. Para fora do local lá da congregação. Levou para fora, levou o Acã, a esposa, os filhos, as filhas, jumento, bode, novilho, tudo que era de Acã. Tudo. Jogou fora e agora apedrejam. E apedrejaram, talvez aquelas moças bonitas, moças lindas, né? Foram apedrejadas e morreram tudo. Sabe por quê? Porque pecou contra Deus. Toda a família foi dizimada por causa do pecado de um sacerdote do lar. Para onde você está levando a sua família, meu irmão e meu amigo? Para onde você está levando a tua família, a tua casa? Está levando para o abraço, o afago de Cristo, o céu, ou está levando para o inferno? Você é que vai responder para você mesmo.
Mas também temos exemplos, além disso, de famílias que foram salvas por sacerdotes, líderes de família que foram um exemplo na história e foram para a Bíblia Sagrada. Seu nome, Noé. Sua dedicação ao Senhor fez com que salvasse toda a sua família. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé andou na presença de Deus. Noé achou graça diante de Deus. E por isso ele salvou tanto ele como a sua esposa e sua família. Noé não salvou mais ninguém lá fora, mas conseguiu colocar dentro da arca toda a sua família. E o desafio de Noé não foi fazer a arca porque tinha muita madeira de gofer, madeira que resistiria às intempéries. O maior problema de Noé, a preocupação de Noé não era achar madeira para fazer a arca. Não era a preocupação de Noé. A preocupação de Noé era colocar dentro da arca os seres vivos. Porque os animais entraram. Entrou o boi, entrou a vaca, entrou o jumento, entrou o cavalo, entrou o porco, entrou a porca, o galo, a galinha, entrou o chimpanzé, a chimpanzé, entrou o gorila, entrou a gorila, entrou os animais. Foram entrando e não falava nada. Mas o ser humano não queria entrar. A dificuldade foi essa aí. Mas Noé, quando conversou com a sua família inteira acreditou em Noé, porque ele falava a verdade. É uma palavra para o chefe de família. Tem muito chefe de família brincando dentro do lar. E tipo aquela conversinha do lobo mau. O lobo mau vem aí. Aí a família chega lá. Não, estou brincando. Aí diz, o lobo mau vem aí. Lobo mau, lobo mau. O bicho papão está vindo aí. Aí o bichinho corre. Cadê papai? Não, estou brincando. Aí ele começa a brincar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E daqui a pouquinho, quando ele brincar a quarta, ou falar a quarta de verdade, ninguém vai acreditar. Pensa que é brincadeira. Pensa que é a quarta brincadeira. E quando o menino descobre que é brincadeira, o menino não acredita mais no papai, porque o papai vive só brincando. Cuidado, chefe de família, você que está ouvindo a palavra de Deus. É claro que nós podemos brincar, podemos ser sisudo. Não, podemos brincar. Tá? Somos normal, né, Moenas? Nós somos normal. Mas tenha cuidado com o que você anda brincando, para que não tire a credibilidade da tua família. Porque quando Ló falou que Deus ia destruir a cidade, os genros, as filhas talvez nem acreditaram. Saíram porque quiseram sair, mas não acreditaram. Mas Noé, quando ele falou para a família que haveria um dilúvio, todo mundo creu e entrou na arca com Noé. Glória a Deus. Raabe também conseguiu salvar toda a sua família, colocou dentro de casa, não tinha marido, não tinha esposo, né? Não tinha filhos talvez, mas tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, e ela conseguiu, mesmo sendo uma prostituta, ela conseguiu credibilidade no meio de toda aquela cidade de Jericó. Ela conseguiu colocar toda a sua família dentro da sua casa. E quando Josué entrou com todo o batalhão de operação especial do exército de Israel, entrou dentro de Jericó para destruir, matar todos os habitantes de Jericó. Quando eles entraram, Raabe estava guardada dentro da sua casa com a sua família, porque ela preocupou na sua casa, com a sua família. Ela levou sua família para o melhor lugar de proteção na orientação de Deus. Querido, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos entender a perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esta palavra se refere a você na individualidade, você na sua família, você a sua casa. Tem muita família sendo derrotada porque estão deixando de buscar no manual de Deus, que é a palavra do Senhor. Jesus, ele quer salvar não a individualidade, ele quer salvar a coletividade. Você pode observar na Bíblia que tudo Deus fez para alcançar a coletividade. A Bíblia nos diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo, não foi uma pessoa do mundo, mas foi o mundo inteiro, que deu seu Filho para que todo aquele, com relação à fé, aquele na individualidade, dentro da coletividade, aquele que crê, possa alcançar a vida eterna. Jesus, ele veio este mundo por todos nós. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A visão do Espírito Santo é um todo. Vai depender de nós. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E a preocupação dele é salvar toda a família. Ele entrou na casa de Zaqueu, quando Zaqueu se arrependeu, mostrou para Jesus o arrependimento. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Não foi só no Zaqueu, é esta casa. Se tem filho, tem esposa, tem primo, a salvação está aqui hoje. Hoje veio salvação a esta casa, não é amanhã, não é ontem, é hoje, agora. Glória a Deus.
família de Deus. A palavra de Deus, estamos já encerrando mesmo, nos diz em Atos 16:31 que o carcereiro de Filipos, ele creu no Senhor Jesus, porque Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ou seja, a tua família. E ele creu. Jesus salvou. Ele foi batizado com sua casa. Ele recebeu Jesus, o maior presente. A família não está precisando de gado. A família não precisa de contas correntes no banco. A família não precisa de carro novo. A família não precisa das roupas, das grifes, não, de marcas, não. A família não precisa disso. A família precisa só de Jesus para ser feliz. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os irmãos que aqui estão. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus eterno Pai, te apresento todas as famílias que ouviram a tua palavra, que ouviram a tua voz. Senhor, eu te apresento cada filho, cada filha, cada senhor, cada senhora. Senhor, esta família que está sendo atacada pelo inimigo, sendo destruída, bombardeada para acabar, para extinguir, Senhor, esta família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que todo mal seja desfeito agora, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra feita para destruir esta família seja desfeita agora. Eu abençoo este lar, eu abençoo este senhor, eu abençoo esta senhora, este filho que está nas drogas, em nome de Jesus, meu Pai. Eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. Este jovem que está acorrentado na prostituição, seja qual for o pecado, em nome de Jesus, que esta família, Senhor, seja liberta, que esta família seja feliz, que esta família alcance a graça, alcance a misericórdia, alcance o poder de Deus, em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe você e muito obrigado.